E aí, galera do sexto ano, iniciamos o nosso assunto na Grécia Antiga, desse novo ciclo, e começamos aqui com a formação da civilização grega. Em primeiro lugar, é importante frisar que a Grécia não era uma nação, e sim era formada por várias cidades-estados. Um exemplo, vamos pegar o Brasil atual como exemplo. O Brasil é uma nação, né, e tem seus estados. Na Grécia era diferente. As cidades-estados eram, vamos dizer assim, a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Tinham sua autonomia política e cultural. Okay? Então a Grécia Antiga era formada por cidades-estados. Ela era fragmentada, descentralizada. Não tinha um rei, não tinha um presidente. E cada cidade-estado dessa tinha o seu líder e o seu governante. Ok? Vamos voltar também nesse mapa mais à frente. Inicialmente, vamos ver a ilha de Creta. 3000 a.C., a chamada civilização minoica surgiu na ilha de Creta. Vamos voltar ao mapa, como eu falei, aqui a ilha de Creta, né? Surgiu aí essa civilização. Eles eram navegantes e praticavam comércio marítimo, né? Voltando aqui um pouquinho ao mapa, vimos que aqui, ó, o mar Mediterrâneo, né? Então a civilização é toda essa parte em vermelho. Então essas cidades todas aí viviam à beira-mar, né? Sempre no litoral, e praticavam o comércio marítimo, né? Era uma característica das cidades. Essa cidade tinha também a sua capital, chamada Knossos. Era uma cidade importante, e nela havia aí eu coloquei a imagem do Palácio de Knossos, né? Um desenho, era um centro político, religioso, econômico, e haviam várias atividades nesse palácio. Civilização creto-micênica. Na Península Balcânica, vamos voltar aqui para ver no mapa, essa região aqui é a Península Balcânica, ok? Haviam já alguns povos, jônios, eólios, aqueus. Os aqueus, se destacando, tinham a cidade de Micenas como sua capital. Por isso era conhecido como Micenas, ok? Realizavam também o comércio marítimo e por volta de 1450 a.C. conquistaram Knossos, a cidade que eu comentei agora há pouco, de Creta, né? A capital de Creta. E esse intercâmbio cultural entre cretenses e micênicos formaram o ancestral, ou seja, o início da civilização da Grécia Antiga. Então esses dois povos, no seu intercâmbio cultural, formaram o que é a Grécia Antiga. As polis gregas eram várias, né? Cidades-estados. Atenas, Esparta, Tebas, Argos, Mileto, Delfos, etc. E essas cidades tinham como um ponto que favoreciam a formação delas como organização política a questão geográfica. Barreiras naturais, como serras, montes, montanhas, defendiam essas cidades e faziam seus limites geograficamente. Formas de governo. Isso é importante vocês destacarem, estudarem e fixarem, gente. Havia algumas formas de governo nessas cidades-estados. Monarquia, o rei comandava a sociedade. A religião, o exército, criava leis e era o juiz. Ele governava sozinho ou com auxílio de um conselho de anciãos, pessoas mais velhas. Geralmente nobres, a galera que tinha grana. Em Esparta, onde os dois reis dividiam o poder, o governo era chamado de diarquia, um pouquinho diferente, tinham dois reis. A oligarquia, que significa governo de poucos. Era um tipo de governo controlado por pessoas da aristocracia, grandes proprietários de terras e famílias ricas. A tirania, sistema no qual apenas uma pessoa governava após tomar o poder pela força. Os tiranos quase sempre tinham apoio popular para se manterem no governo da cidade-estado. Democracia, governo em que os cidadãos debatiam e decidiam livremente as questões da cidade. Porém, na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos e por isso não podiam participar da vida política da cidade. Era uma democracia meio falha, né? Isso é importante a gente ver também e estudar pelo momento de hoje, né? Onde se questiona muito a questão da democracia no país, né? Então, é importante a gente fazer valer que o nosso sistema atual de governo é uma república democrática. Dentre as cidades-estados gregas, vamos destacar duas. Hoje veremos Esparta, na próxima aula veremos Atenas.
Esparta foi fundada no século IX a.C. pelos dórios. Tinha um caráter militar, ou seja, era baseada em suas estruturas no militarismo. O domínio espartano em sua região foi dado principalmente pela necessidade de buscar novas terras. Teve um período que teve escassez de terras e produção agrícola, de alimentos. Então, eles resolveram, através do seu exército, conquistar civilizações vizinhas e aprisionar essas civilizações para pagar impostos e também produzir alimentos. Os esparciatas eram os espartanos e dominavam os ilotas, que eram povos que eles aprisionavam e faziam com que eles produzissem alimentos e pagassem impostos. E os periecos, eles não aprisionavam, mas obrigavam a esses povos a pagar os impostos. A educação espartana era algo muito peculiar, ou seja, ela favorecia a questão militar. A partir de 7 anos de idade, as crianças já aprendiam a lutar, a manusear armas, aprendiam liderança, força, tudo isso. Então, desde pequenos, eles já eram formados a serem líderes, soldados e guerreiros. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.